Um outro tema aí que eu tinha falado sobre, né, que surgiu hoje a informação que o Cruzeiro teria procurado aí o João Paulo, goleiro do Santos, e a informação do Cruzeiro é a mesma da nota que divulgou há um tempo aí, né? Não vai contratar goleiro. Não tem isso em discussão, em andamento no Cruzeiro, nenhuma negociação. Então, não vai ser o João Paulo, não vai ser nenhum outro, porque o Cruzeiro definiu isso em um consenso ali com o Leonardo Jardim, né? Lá atrás, logo depois que o Cruzeiro foi eliminado, a gente trouxe no Central da Toca o seguinte, que estava sendo avaliada a possibilidade, que é diferente de vai contratar. E aí eles avaliaram e definiram que não ia contratar, e logo depois o Pedro Lourenço esteve lá nos Donos da Bola na Band e confirmou isso. E, e eu até acho o João Paulo um bom goleiro. Ele voltou de lesão e acabou ficando na reserva do Brasão, né? Mas o Cássio, ele dando sequência no que ele mostrou lá em Bragança, eu penso aí que é o Cássio seguir e trabalhar o Otávio com calma. É, o Léo Aragão ali está no dia a dia também, né? Penso que aquele jogo do Democrata deu uma recuada no que se poderia pensar sobre o Léo Aragão, mas eu não acho também que, a não ser que o Cássio desande aí, né? Aí sim teria que se pensar em um outro goleiro. Tendo ele aí, eu acho que é tempo de trabalhar o Otávio para o futuro. O que vocês acham? Eu concordo plenamente. Eu também acho que o João Paulo é um goleiro que tem suas virtudes, mas depois da lesão ele enfrentou o Gabriel Brazão, encontrou o Gabriel Brazão, na verdade, em ótima fase lá no Santos, fazendo muitas defesas. Gabriel Brazão, mais um aí que não teve muita oportunidade aqui depois de sair da base do Cruzeiro, justamente por causa dos goleiros que estavam aqui em grande fase. É, mas é um jogador que tá sem ritmo de jogo. Chegaria aqui, eu acho que ele teria alguns problemas muito semelhantes às críticas que o Cássio sofre. O pessoal, inclusive lá do Santos, questiona muito o jogo aéreo do João Paulo, que não é um goleiro muito confiável em bolas aéreas. Então, eu acho que não seria um goleiro que chegaria como unanimidade também. Então, entre trazer inflar o elenco com um jogador que também vai ter suas desconfianças, seus pontos fracos, eu não vejo sentido. Eu prefiro confiar no Cássio e principalmente pensar um pouquinho médio prazo aí no Otávio, porque é um goleiro que vem se destacando há muitos e muitos anos na categoria de base do Cruzeiro, sempre em categorias mais avançadas do que a idade que ele está, né? Um jogador que, por exemplo, está no profissional e ainda tem muita margem para poder jogar no sub-20. E no sub-20 ele já assumiu titularidade ali com a idade de sub-17. Então é um goleiro bastante promissor. A menos, eu só tiraria o Cássio, faria uma contratação de goleiro se aparecesse assim, uma oportunidade de mercado, um goleiro rescindiu contrato por, sei lá, um goleiro top rescindiu o contrato por salário atrasado, está no mercado, quer vir para o Cruzeiro, aí é uma situação extremamente específica. Agora, tirando isso, eu não faria esse movimento de João Paulo ou de Gabriel, igual se sondou algumas semanas atrás. Eu também vou na linha do Samuel de confiar nessa crescente do Cássio, que já jogou bem nesse último jogo contra o Red Bull e pensar a longo prazo no Otávio. E lembrando que, gente, não existe goleiro no mundo que aguente um bombardeio infinito se a zaga, os volantes ali não conseguem evitar dos atacantes chegarem toda hora com facilidade lá na grande área do Cruzeiro, né? O Cruzeiro precisa ter uma marcação mais firme para poder contribuir, dificultar para os atacantes chegarem com facilidade lá na intermediária do Cruzeiro, poderem finalizar, porque, cara, se o Cruzeiro tomar 20, 25 finalizações todo jogo, a bola vai entrar, não tem jeito. O Cruzeiro vai sofrer gol. Pode ser o Dida no gol aí no auge que o Cruzeiro vai sofrer gol. O Cruzeiro precisa diminuir as oportunidades do adversário de finalizar no gol do Cássio. E aí sim, nas situações que inevitavelmente acontecem, é acreditar que ele vai estar lá para poder fazer a função dele, igual ele já fez em outras temporadas, em outros jogos aqui no Cruzeiro ao longo da última temporada, igual lá contra o Botafogo, né? Que talvez seja o jogo mais memorável do Cássio desde que ele chegou ao Cruzeiro. Eu falei, deposito muita esperança no Otávio. Eu não vejo o Cássio como um goleiro que vai ficar muitos anos à frente do Cruzeiro. Acho que pode fazer assim, um grande trabalho. Eu ainda confio na qualidade do Cássio, apesar de muitos desconfiarem, mas eu acho que o Cássio ainda tem muito a entregar, mas não vejo como um cara que vai permanecer muitos anos, né? Até porque a tendência
é uma queda da qualidade técnica. Ah, vamos falar aí do Fábio, tudo bem, acontece de um ou outro manter até uma idade muito avançada, mas a tendência é que caia, né? Também não vejo o Léo Aragão como um potencial grande goleiro, vejo o Léo Aragão como um goleiro reserva, né? Até pelas oportunidades que teve aí, acho um reserva, acho até aquele jogo contra a falha dele, né, contra o Democrata, muita gente considerava ele como uma opção para a reserva do Cássio, e então a minha esperança fica no Otávio, né? Eu só vou perguntar para vocês uma coisa, né? O Brasão vem para o Cruzeiro emprestado em 22, ele se machuca de maneira muito grave, né? Demora quase um ano a recuperar, aí ele recupera e acaba cirurgia, tudo e tal, né? Cara sempre muito presente, né? Próximo à torcida, cruzeirense, então, e depois ele se machuca e vai ter que operar novamente, né? Mais uma lesão longa. A Inter de Milão chama ele de volta, né? Na verdade, a Inter de Milão que pede o jogador de volta ali para poder fazer o tratamento lá e voltar a jogar. Ele veio por anos e anos. O Brasão passou anos aí, passou anos se recuperando de lesões seguidas, né? Eu fico muito feliz de ver ele tendo uma sequência. E se ele não tivesse tido essa outra oportunidade com o Rafael Cabral no gol do Cruzeiro, vocês acham que ele teria tido alguma oportunidade ali naquele 2023? Que a defesa do Cruzeiro estava bem? Eu acho que não. Eu ia falar, né? Porque às vezes o Acho goleiro que não tem não. oportunidade. Pois é, às vezes o goleiro não tem oportunidade, mas você vê que o Brasão, quando pegou uma sequência, foi bem. O Brasão é um grande goleiro, né? É porque goleiro é uma posição muito específica, né? É muito diferente. O cara, para ele ter uma oportunidade ali, ele precisa que o titular não jogue. Seja por lesão, seja suspensão, ou se o treinador quiser poupar, né? Não tem aquela questão assim, substituiu durante o jogo, entrou e deixou uma ótima impressão, aí no outro jogo já tem mais minutos. Então é uma situação muito específica, né? Às vezes muito goleiro bom não tem oportunidade porque o titular não dá brecha. É só pensar no Fábio, que o tempo todo que o Fábio ficou. O Cruzeiro, o Fábio raramente machucava. O Fábio, ele teve aquela lesão no joelho, que aí foi quando o Rafael teve uma sequência, mas assim, ele raramente machucava, ele raramente era poupado, né? O jogo que o time jogava reserva, o goleiro era o Fábio também. Então, o goleiro acho que é uma posição que além de você ser competente, você tem que estar muito preparado na hora exata que a chance aparecer. Você tem que contar com um pouquinho de sorte também, né? Infelizmente, muita gente nessa trajetória toda não contou com essa sorte de poder mostrar o seu trabalho. Eu fico feliz pelo Brasão que ele teve essa oportunidade lá no Santos, né? Ele teve um começo assim nem tão bom, teve algumas críticas, mas depois ele emendou uma sequência boa e cara, o próprio jogo contra o Mirassol esse ano na estreia do Campeonato Paulista, ele pegou demais. O Mirassol teve muito ataque, teve muita situação de contra-ataque vertical e eles perderam muito gol, né? Só foram conseguir fazer gol no lance de pênalti no final do jogo. Então, fico feliz que ele esteja tendo a oportunidade lá, mas certamente tem muitos e muitos outros casos que os goleiros não tiveram a sorte de estar tendo a oportunidade de jogar e mostrar seu potencial. E eu tô nessa linha aí. Eu acho que o Cássio, e ao encontro do que o Rafa falou, né? Não vai ter muita vida longa aqui no Cruzeiro em termos de continuar como titular, né? Eu acho que ele mantém esse contrato aí, mas não vejo ele renovando esse contrato no final no término, né, disso. E nós temos o Otávio aí com essa capacidade de ser trabalhado para isso, para não voltarmos aqui e daqui uns anos voltar a falar do Otávio, porém em outro clube, como temos falado aqui do Gabriel Brazão hoje, né? O Otávio tem mostrado que tem esse potencial, é goleiro de seleção brasileira, inclusive, então tem tempo, inclusive, para que ele possa aí ser trabalhado para ser esse substituto do Cássio aí, viu, Samuca? Então tem aí a informação é essa, viu, galera? Não tem negociação com goleiro, Nós nem falamos com ao João vivo na Paulo e live da nem com outro manhã, goleiro. né, Samuca? Porque Sim, foi surgindo essa informação e você já tinha trazido essa informação baseada tanto naquilo que você já tem falado, quanto também naquilo que o Cruzeiro tem falado, né, gente? Não haverá contratações nesse momento. Então vamos ter calma nessas especulações aí dentro do elenco do Cruzeiro.